Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Rafael. Se você gosta de ouvir relatos de traição, histórias de vida, histórias de casais, você está no canal certo. Aproveite se você ainda não for inscrito aqui no meu canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, é de graça, não custa nada, tá bom? E aproveita, já curte esse vídeo logo no início, porque me ajuda bastante também. E o relato de hoje, pessoal, a gente vai ver aqui o título do relato, é A Maior Traição da Minha Vida. E sem mais enrolações, vamos lá, a leitura do relato. Rafael, obrigado por dar espaço para essa história no seu canal. Eu ouvi outros relatos aqui e sempre me perguntei se algum dia teria coragem de mandar o meu. Demorei, mas aqui estou. Não é fácil contar isso porque envolve admitir que fui enganado de uma forma que, quando olho para trás, parece óbvio demais para ter passado despercebido. Mas quando a gente está dentro, quando está com o coração partido e desesperado, a clareza que a distância dá simplesmente não existe. E é por isso que eu quero contar, porque sei que tem alguém ouvindo isso agora que talvez esteja passando por algo parecido e que talvez precise ouvir essa história antes de tomar uma decisão que vai custar caro. Sempre tem, né? Eu estava apaixonado pela Letícia, não de um jeito comum, não daquele jeito que a gente sente no começo de um relacionamento e que vai esfriando com o tempo. Era uma paixão que havia crescido ao longo de meses de convivência, que havia se aprofundado de uma forma que eu não sabia lidar direito. Ela havia se tornado o centro da minha vida de um jeito que eu só percebi completamente quando ela foi embora, porque foi isso que aconteceu. A Letícia terminou comigo, não houve uma briga grande, não houve um motivo claro que eu pudesse apontar e dizer que foi por causa disso. Foi uma decisão dela, comunicada de uma forma que não deixava muito espaço para negociação e que me deixou completamente desestruturado. Entendi. Eu não aceitei bem. Não estou orgulhoso disso, mas preciso ser honesto. Eu não conseguia imaginar seguir em frente sem ela. Ele tinha uma dependência gigantesca, né, em cima dessa mulher. Ficava repassando cada conversa, cada momento, tentando encontrar alguma coisa que eu pudesse ter feito diferente. Alguma coisa que pudesse ser consertada, se eu tentasse de novo da forma certa. O término não cabia dentro de mim e eu ficava procurando saídas que não existiam. Foi nesse estado que eu lembrei da Patrícia. Patrícia era a amiga da Letícia. Não uma amiga próxima minha, mas alguém que eu conhecia pelo contexto de relacionamento. Alguém com quem havia cruzado em ocasiões suficientes para ter uma familiaridade básica. E no desespero de não saber mais o que fazer, achei que ela poderia ser um caminho. Entrei em contato com a tal Patrícia, expliquei a situação, disse que ainda amava a Letícia, que queria uma chance de conversar com ela, que talvez se alguém da confiança dela pudesse intermediar aquilo, a Letícia topasse ao menos ouvir o que eu tinha para dizer. A Patrícia pareceu receptiva, disse que entendia, que ia ver o que podia fazer, que tentaria conversar com a amiga. Eu fiquei aguardando, né, com aquela mistura de esperança e ansiedade que o desespero produz, me agarrando à possibilidade de que as coisas pudessem dar certo, né? Quando a Patrícia me retornou, a resposta não foi o que eu queria ouvir. Disse que havia conversado com a Letícia, que tinha tentado de várias formas, mas que ela estava irredutível na decisão, que não havia abertura para uma conversa, que o término era definitivo na visão dela. Eu desabei. E foi exatamente nesse momento, quando eu estava no ponto mais baixo, que a Patrícia fez uma sugestão. Ela mencionou uma mulher que fazia trabalhos espirituais, olha só. Disse que conhecia pessoas que haviam recorrido a ela em situações parecidas, que o resultado haviam sido positivos, que talvez fosse uma saída para a minha situação. Falou que com uma naturalidade que me desarmou, como se fosse uma solução óbvia que eu simplesmente ainda não havia considerado. Eu não era alguém que havia se envolvido com esse tipo de coisa antes, mas quando a gente está desesperado,
Quando a dor é grande o suficiente, a gente começa a considerar coisas que em outro momento descartaria sem pensar duas vezes, né? No caso, ele está desesperado, então ele vai acabar aceitando, né? Perguntei mais sobre essa mulher, sobre o que ela fazia, sobre como funcionava. A Patrícia me deu os contatos, fui até essa mulher, que chamarei aqui de Dona Sônia. Ela me recebeu num ambiente que parecia construído para transmitir autoridade e confiança sobre o assunto, né? Falou com uma segurança que eu, no estado em que eu estava, absorvi sem questionar. Disse que entendia a minha situação, que casos assim eram incomuns, não eram incomuns, né? Que havia uma forma de reverter aquilo. E então veio o valor, R$ 10.000. Tá cara essa amarração, hein? Eu ouvi esse número e senti um impacto que por um momento quase me trouxe de volta à realidade. Era muito dinheiro, era mais do que eu tinha disponível, mais do que eu poderia reunir facilmente. Mas a dona Sônia sabia o que estava fazendo. Disse que resultados garantidos tinham um preço, que a intensidade do trabalho que seria necessário para a minha situação justificava aquele valor, que eu precisava decidir o quanto a Letícia valia por mim. Então aí a gente já vê, né, um trabalho, a pessoa trabalhando justamente no emocional da outra, né? E eu que havia vendido a razão junto com o coração naquele período, respondi a pergunta da única forma que eu conseguia responder naquele estado. Vendi minha moto. Era o único bem de valor que eu tinha, o veículo que eu usava para trabalhar, que fazia parte da minha rotina, que havia comprado com muito esforço. Vendi para reunir os R$ 10.000 que a dona Sônia havia pedido. Fiz o pagamento pela metade na hora, com o acordo de pagar o restante quando o trabalho mostrasse resultado. 3 dias depois, eu recebi uma mensagem da Letícia. Disse que havia pensado muito, que estava arrependida de ter terminado, que sentia minha falta, que queria tentar de novo. Eu não consegui descrever o que eu senti naquele momento. Era uma euforia que misturava felicidade com a sensação de que havia valido a pena, de que a decisão de vender a moto havia sido certa, de que tudo aquilo havia funcionado. Era como se o universo tivesse confirmado que eu havia feito a escolha certa. Reatamos no mesmo dia. Eu fui até a dona Sônia pagar o restante dos R$ 10.000. As 2 semanas que se seguiram foram as mais confusas que eu já vivi. Por um lado, havia a felicidade de estar com a Letícia de volta. Por outro, havia algo que eu não sabia nomear, uma estranheza no ar, uma qualidade diferente naquele reatar que não era idêntica ao relacionamento que havia existido antes. Mas eu empurrava esse sentimento para baixo, porque queria que fosse real, porque havia investido demais para considerar que pudesse não ser. E então, 2 semanas depois, a Letícia terminou de novo. Não foi gradual, não foi uma conversa difícil onde as coisas foram ditas com cuidado. Foi súbito, foi grosseiro, foi como alguém que havia cumprido uma tarefa e não via mais necessidade de manter qualquer aparência. Putz, grila, agora perdeu R$ 10.000, né? Eu fiquei em choque. 2 términos em menos de um mês. R$ 10.000 gastos, a moto vendida e uma Letícia que havia voltado por 2 semanas e saído da mesma forma que havia entrado, como se aquele período inteiro não houvesse significado nada. Fui até a dona Sônia, né? Queria explicações, queria entender o que havia acontecido, se o trabalho havia falhado, se havia alguma coisa que podia ser feita. E a mulher que havia me recebido com tanta autoridade e segurança da primeira vez, me recebeu de forma completamente diferente. Foi ríspida, foi dismissiva, tratou minha presença como um incômodo. Quando eu disse que iria chamar a polícia, que aquilo havia sido um golpe e que não ia deixar barato, algo mudou no comportamento dela. E foi aí que a verdade saiu. Não houve trabalho nenhum.
A dona Sônia, a Patrícia e a Letícia, presta atenção, haviam planejado tudo juntas. As três se conheciam de uma forma que eu nunca havia imaginado. Haviam combinado cada detalhe do esquema antes mesmo de a Patrícia me dar o contato da cartomante. A Letícia havia fingido arrependimento, havia fingido reatar, havia passado 2 semanas ao meu lado representando uma reconciliação que nunca havia sido real, para que eu fizesse o pagamento das Dona Sônia. Meu Deus, que absurdo, gente. E as três haviam dividido o dinheiro entre si. Tô sem palavras, ó. Eu não tenho uma palavra que dê conta do que eu senti naquele momento. Não era só a raiva de ter sido enganado. Não era só o desespero financeiro de haver perdido 10 mil reais, de haver vendido a minha moto por algo que nunca existiu. Era a dimensão do que havia sido feito, o planejamento, a frieza, o fato de que a mulher, porque eu havia me apaixonado, em que eu havia confiado, havia sentado com outras 2 pessoas e traçado um plano para me usar e me descartar. Fui até a Letícia, não com expectativa de recuperar o dinheiro, embora precisasse muito dele. Fui porque precisava olhar nos olhos dela e entender como uma pessoa chega ao ponto de fazer algo assim com alguém que a amou de verdade. O que eu recebi foi humilhação. Ela não tentou se justificar, não demonstrou nenhum tipo de remorso, não me tratou como alguém que havia sido prejudicado por uma escolha dela, me chamou de burro, disse que eu havia merecido o que havia acontecido, que qualquer pessoa que tentasse forçar um relacionamento que havia terminado merecia ser ensinada de uma vez por todas. Eu saí de lá sem um dinheiro e com aquelas palavras ecoando dentro de mim. Precisei de muito tempo para processar tudo aquilo, para separar as diferentes camadas do que havia acontecido, porque haviam várias ao mesmo tempo. Havia a dor do término, que era real antes de tudo, mas ter acontecido. Havia a decisão de buscar um trabalho espiritual, que eu preciso admitir. Foi minha culpa, tomada no desespero, mas ainda assim foi minha. Havia um golpe em si que havia sido planejado e executado com uma crueldade calculada que eu nunca vou conseguir entender completamente, e havia a humilhação final, que havia sido a camada mais dolorosa de todas. Com o tempo e com a ajuda fui conseguindo organizar isso. A decisão de buscar uma amarração foi errada, eu sei disso, tentar forçar o sentimento de outra pessoa, tentar interferir na escolha dela através de qualquer meio, é algo que hoje eu reconheço como um erro que partiu de um lugar de desespero, mas que ainda assim foi um erro, e isso é meu e eu carrego. Mas o que foi feito contra mim foi uma crueldade deliberada. Não houve nenhuma proporcionalidade entre o meu erro e o que as três planejaram como resposta. Ninguém merece ser manipulado dessa forma. Ter o amor que se sente usado como um instrumento de roubo, ser enganados por pessoas que conhecia e em quem confiava, as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Eu errei e fui vítima de algo que não merecia. Hoje estou no outro lado. Não vou dizer que foi rápido, porque não foi. Recuperar os 10 mil reais nunca aconteceu, a moto não voltou, mas eu voltei de um jeito que importa mais do que qualquer coisa material. Aprendi que desespero é o estado em que a gente mais precisa parar antes de agir, que quando a dor é grande demais, é exatamente aí que as decisões mais caras são tomadas, que as pessoas de má fé sabem identificar quem está nesse estado e sabem como se posicionar para se aproveitar. E aprendi que o amor que precisa ser forçado não é amor, que quando alguém vai embora, a única saída saudável é deixar aquela pessoa ir, por mais impossível que pareça no momento. Obrigado, Rafael, de novo por ouvir isso. Escrever foi mais difícil do que eu imaginava, mas também foi mais libertador do que eu esperava. Muito bem, chegamos ao fim
aí da história do Carlos, né? Uma história triste, né, gente? Mas que fica aí uma lição importante pra gente, né? Se o amor acabou, deixa pra lá, vive a vida, segue a vida. Não adianta você querer forçar aí um relacionamento, não adianta você querer usar de meios, né, para querer conquistar aquela pessoa de novo. Pode ser, né, que dê certo, mas eu acredito assim, se acabou o amor, você tem que deixar, né? E foi o que aconteceu com ele aqui, mas depois que ele passou por essa grande enganação, né? No caso, a Letícia, né, e a Patrícia e a dona Sônia lá armaram essa arapuca para ele aí, tiraram 10 mil reais dele e o coitado aí ficou sem a mulher que ele amava, ficou sem a moto e ficou sem dinheiro e ainda ficou desmoralizado, né? Mas pelo menos ele aprendeu, e aprender nesse sentido aqui, nessa situação, não tem preço, né? Mas é isso aí, o que vocês acharam desse relato, gente? Deixe aqui nos comentários, vou adorar saber a opinião de vocês. Mas é isso, muito obrigado pela companhia de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e curtir o vídeo, tá bom? Um abraço e tchau!